Vamos lá. Algumas coisas importantes, ok? Saúde mental é multifatorial. Saúde mental, ela vai envolver percepções e experiências individuais, ok? Saúde mental, ela vai envolver fatores e questões da vida pessoal do sujeito e as condições individuais, particulares, nós chamamos de peculiaridades desse indivíduo, ok? Essa é a dinâmica de saúde mental. NR1, fatores de risco psicossociais. Aí nós estamos falando de identificar no ambiente, ok? Nos processos, na organização do trabalho, ok? É ali que a investigação ela vai acontecer. Você percebe que existe uma diferença. Qual é a confusão? Existe muitos especialistas em NR1 no mercado, principalmente na internet. Esses especialistas, eles fizeram o quê? Eles pegaram, por exemplo, a descrição da Organização Mundial da Saúde sobre fatores de risco psicossocial para trabalhar sua propaganda. E ali atrair outros profissionais de diversas áreas, que não seja da área de saúde e segurança do trabalho, induzindo eles a acreditar que existe um novo mercado para que eles possam atuar, mesmo eles nunca tendo atuado na área organizacional. E essa discriminação da Organização Mundial da Saúde deu a entender, a partir dessas propagandas, que o profissional que é especialista na área de saúde mental, ele agora poderia transitar pela área de NR1, isolado das demais NR, sem nenhuma vivência na área de segurança do trabalho, ok? E ele poderia fazer essa transição, inclusive captar empresas para poder prestar um serviço e etc. Quais são os riscos? Todo profissional de qualquer área ela pode transitar e ela pode, evidentemente, se especializar em qualquer área, tendo o preparo e a busca pelo conhecimento que seja efetivo naquela área, ok? O que a gente precisa considerar existem alguns cursos, por exemplo, que me foi oferecido, que enviavam para mim um material físico e diziam, não é necessário você ter nenhum tipo de aula, nenhum tipo de explicação, porque já faz parte do seu campo. Imagine, eu, no caso, sou psicólogo organizacional, mas e se eu fosse psicólogo clínico somente na área da saúde mental? Não é verdade essa afirmação. Estava sendo divulgado como se fosse uma verdade. Aí eu estava aqui no ponto, qual é o risco, né? Para não ampliar muito. O risco é o que aconteceu com a empresa de vocês. O profissional, ele não vai saber quais as ferramentas ele vai selecionar para trabalhar. Ele não compreende e não entende nada relacionado à ergonomia. E lá em R1 ela vai falar que o processo de avaliação relacionado a fatores de risco psicossociais, ele precisa estar em conformidade com a NR17. Então eu preciso conhecer minimamente a NR17. Preciso conhecer minimamente, especificamente, o tópico 17.4, que é a organização do trabalho. Eu preciso conhecer minimamente a respeito do que é uma matriz de risco. Preciso saber minimamente como fazer um cálculo de severidade, um cálculo de probabilidade. Preciso saber minimamente o que e quando aquilo é incluso ou não dentro de um PGR, para empresas que têm PGR, que é o caso de vocês. Preciso saber minimamente quais daqueles fatores que já existem na NR17, deixando bem claro. A maioria deles foram compilados para a NR1, mas quais deles já fazem parte da matriz de risco de vocês. Eu preciso entender minimamente como se fazer uma análise preliminar de trabalho e eu preciso saber quando é necessário eu pegar dessa análise preliminar de trabalho e fazer uma avaliação mais profunda, que é uma análise ergonômica do trabalho para poder inserir na matriz de risco ali do seu PGR. Se eu não souber isso, eu posso ser o maior especialista em saúde mental do Brasil, mas eu não serei um profissional tecnicamente apropriado para poder fazer uma intervenção no campo de NR1 dentro da sua empresa. Aí você vai falar, por quê? Por conta do risco jurídico, do risco técnico, por conta do risco financeiro. E isso é o que tem acontecido com boa parte dos cursos que estão sendo comercializados na internet. É preciso eu saber qual é os critérios da NR1 e eu saber estruturar todo esse processo de maneira técnica. A ANR, ela não vai estabelecer um profissional específico. Ela deixa a cargo da empresa. Só que ela estabelece que tem que ser um profissional que tenha capacidade técnica. Ele tem que ser proeficiente, ok? Assim como quando vai falar de avaliação, da avaliação, ela não vai estabelecer ferramentas. Que tipo de questionário eu vou usar? Qual questionário? Onde? Qual? Não, essa ferramenta, o único atribuição é que essa ferramenta ela tem que ser validada. Ela tem que ser uma ferramenta validada, que ela atenda ao objetivo, né, daquela avaliação. E eu posso fazer essa transição, sendo da saúde mental, posso, sendo psicólogo, nutricionista, como a maioria das propagandas atrai, né? Todos posso. Só que eu preciso ser proeficiente. E aí que tá essa questão de eu saber exatamente qual tipo de conteúdo eu estou comprando e se ele é coerente com aquilo que o mercado ou o Ministério do Trabalho ele vai cobrar, ok? Então a empresa de vocês, o que aconteceu? Vocês chegaram preocupados porque acreditaram que passaram para vocês a informação de quase que precisariam montar uma clínica para cuidar da saúde mental dos seus funcionários dentro da sua empresa. Chegaram aterrorizados porque acreditaram que essa atualização iria trazer uma porrada de novas diretrizes que, inclusive, vocês não estavam preparados para atendê-las. Talvez esse terror psicológico tenha vindo daí. Contrataram um profissional que não tinha essa proeficiência na área de segurança, saúde e segurança do trabalho, na área organizacional, e acabaram trazendo essas informações de uma maneira um pouco abrupta, um pouco agressiva, um pouco fora do contexto, e gerou toda essa dinâmica. Mas a partir daí, a partir de agora, a gente vai trabalhar no vírgula, vírgula, no passo a passo, para poder não só vocês compreender como vai funcionar todo o processo, mas também a gente implementar de maneira segura, jurídica, financeiramente e técnica, que esse é o objetivo.